teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deixe as mãos das coisas santas, nem entregue os órgãos das vossas células, para que não prejudiquem, incomodando-se com os pecados. Muito bem. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, mais um estudo concernente a portarmos uma nova identidade dentro do caráter do Reino de Deus. Eu quero saudar esta noite aos irmãos, aqueles que nos assistem pelo Face. Deus abençoe a todos. Você é nosso convidado a nos visitar aqui na Delavras, na rua Barra dos Mendes 283, aqui em Guarulhos. A igreja consente com esse convite, irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe você que está nos assistindo e irá nos assistir pós-culto. Meus irmãos, nós iremos falar sobre a questão de não julgar o próximo para não sermos julgados. Dentro do padrão do Reino de Deus, deve existir entre nós, os súditos desse reino, porque a igreja é o reino de Deus. A igreja faz o reino de Deus acontecer na terra. E o Sermão do Monte, Jesus nos ensina a importância de não julgarmos os nossos irmãos, não sermos precipitados em julgar os nossos irmãos, em condená-los. Eu coloquei nos grupos, eu sempre gosto de mandar para os grupos, você recebeu pelo WhatsApp, você tem aqui um estudo, no próprio WhatsApp você pode abrir e você vai acompanhar esse estudo. Não julgueis o próximo para que você não seja julgado. Ou seja, quando eu aponto o rival, ou eu aponto o irmão cego, eu estou ferindo esse caráter dentro do reino de Deus, dessa nova vida, dessa nova configuração que participamos do reino de Deus. O profeta Isaías já clamava contra a gente não fazer julgamento ou apontamento dos nossos irmãos. Ou seja, lá atrás o profeta Isaías já estava condenando isso. Vamos ler Isaías, capítulo de número 58, versículo 9 e 10. Isaías 58, versículo 9 e o versículo 10. Para a gente entender um pouco essa questão. Podemos ler? Sim. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo e o estender do que, irmãos? E o estender do que? Poder. E o falar vaidade. Algumas versões falam iniquidade. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então observe aqui que o profeta Isaías já está clamando a respeito desse apontamento. A Bíblia atualizada fala apontado dele, aras, apontado dele. Quem tem a revista
a Bíblia aí atualizada, está lá apontado dele. A revista corrigida fala o estender do dele. Isso aqui, ó. Então, quando eu tiro esse apontado dele, começa a ter um pouco de equidade no meio do povo de Deus. Ou seja, voltando para o Sermão do Monte, aqueles que receberam o estudo lá na introdução, Jesus quer ensinar os seus discípulos que diante das falhas das pessoas, do seu próximo, nós não devemos agir precipitadamente. Não deve existir no meio do povo de Deus um julgamento precipitado. Ou se o nosso irmão errou, nós não podemos já excluir de nosso rol. Muitas vezes, da gente não perceber o nosso tratamento, as pessoas se convertem e as pessoas não permanecem porque há um julgamento, há um apontamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Então, no primeiro tópico, aí está escrito: não devemos ser julgadores dos outros. Não devemos ser julgadores, não é papel nosso. O versículo 1 diz assim: não julgueis, não aponte, não condene. Nós não devemos já exercer o papel de juízo, porque muitas vezes a gente sendo precipitado dentro da igreja com um comentário, com um julgamento acerca de uma falha que algum irmão cometeu, a gente acaba ferindo a pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai falar a respeito do nosso irmão que está do nosso lado. Muito cuidado. Olha, irmãos, eu vou dar um exemplo para os irmãos. O que é a igreja? Igreja, eclésia, ou eclesia, que vem do grego. Mas uma descrição bem comum para que você entenda é uma reunião de pessoas. Então, dentro da igreja, aqueles que estão configurados dentro da igreja, principalmente nós obreiros, a liderança, aqueles que lidam com jovem, com adolescente, com criança, com irmãs, quem é do ciclo de oração, quem é da regência, nós temos que entender. Olha como funciona a igreja. A gente entra da igreja, a gente vem adorar a Deus. Aí a igreja tem ar-condicionado, um exemplo, aqui não tem, mas a igreja tem ar-condicionado. Aí na igreja, uma parte quer o ar-condicionado, a outra não quer ar-condicionado. Aí você liga o ar-condicionado, alguém pede para desligar o ar-condicionado. Aí tem ventiladores. Liga o ventilador, desliga o ventilador. O ventilador faz mal, o outro ventilador não faz mal, né? A questão de portaria, às vezes de você receber ali alguém e muitas vezes o obreiro está ali naquela correria, passou alguém, não pegou o nome, ou um pedido, ou não cumprimentou alguém. Percebe que isso vai gerando uma complexidade dentro dessa reunião, dessa igreja, e aquelas pessoas que estão dentro da igreja têm que entender essa complexidade
como? Com serenidade dentro do reino de Deus. Ou seja, para que você entenda, nós temos que entender que se para um ventilador é problema, para o outro não é. E se eu entendo, lembra que terça-feira passada eu falei que muitas vezes nós temos que entender o dano, que nós temos que às vezes aceitar o dano em prol do próximo, e aceitando o dano, ou seja, eu vou fazer com que o meu irmão esteja bem. Entendeu? Então, nós não devemos agir como juízes. Em um caso, por exemplo, alguém na igreja sempre é mais acelerado, tem um que vai mais para frente, que ele já vai, tem outro que anda devagarzinho, tem outro que anda no passo da tartaruga, tem outro que o céu está derramando agora, está passando perto dele. Já tem outro que o céu já baixou e já está pegando, né? Tem um que já dá uma glória assim, glória! Aí alguém se incomodou, bateu glória, calma, tem compreensão. Um dá glória alta, o outro dá glória quietinho, o outro levanta a mão, o outro corre. E o culto é para o Senhor. Não devemos agir como juiz, condenando essas ações. O Sermão do Monte, ele condena a crítica doentia daquele que falha. No nosso meio não é para existir a questão de eu me portar como juízo. Não é eu que vou decidir quem é e quem não é. Se Jesus salvou, ele trouxe para cá, a pessoa veio do mundão, às vezes totalmente. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, uma vez eu vi uma atitude de uma pessoa na igreja, uma pessoa nova convertida aceitou Jesus. Aprenda isso aqui, ó. Olha todos para mim aqui, ó. O culto de ensino, ele requer o seguinte: quando a gente está ensinando, a gente, aquele que ensina requer a sua atenção, o seu olho para aquele que ensina é uma maravilha. Quem prega quer o glória a Deus, o aleluia, é o fraile, línguas, agora quem ensina quer o seu olhar, que aí você ajuda eu a me concentrar naquilo que eu vou transmitir. Eu estava numa igreja uma vez e uma nova convertida fez um bolo. E ela fez aquele bolo, irmãos, um bolo de farinha. E ela trouxe para a escola dominical. E na hora do café, houve aquele café, a pessoa não observou que a pessoa que trouxe estava atrás dela. Então ela chegou aqui e inquiriu a que estava servindo, dizendo: quem fez o bolo? Quem fez o bolo? Aí a irmã que estava servindo falou: foi fulana. Então, com aquele nome, ela definiu: eu não quero o bolo. Só que a irmã estava atrás dela. Sabe o que aconteceu? Aquela irmã nunca mais voltou para a igreja. Atitudes. Ela, ao saber que o bolo tinha sido uma nova convertida, ela tomou uma atitude de não comer o bolo. Dentro do padrão do reino de Deus, está servindo o bolo, vamos comer e dar glória a Deus. Tem café, se tem manteiga ou não, vamos dar glória a Deus. Então o Sermão do Monte, ele condena a crítica condenatória. Você percebe dentro da igreja, outra coisa, estamos falando do reino de Deus, a igreja é o reino de Deus, a igreja propaga o reino de Deus, a igreja está dentro desse projeto, a igreja irá entrar na eternidade, o reino de Deus já está presente na terra, através da igreja.
porque a igreja é de uma cor. Muitas vezes a pessoa fala assim: se eu fosse o pastor, eu agia assim. Ontem eu estava mais o pastor Sivaldo numa visita, e aí uma pessoa falou assim para nós: por que o Lavra não foi construída ainda? Né? E aí eu disse para aquele irmão, e ele falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: olha, sabe por que o Lavra não foi construído ainda? Porque ainda não chegou o tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tudo que está dentro do tempo de Deus acontece. Aleluia, glória a Deus. Nada vai acontecer fora do tempo de Deus, só vai acontecer dentro do tempo de Deus. Na hora certinha vai construir o templo aí, a igreja vai entrar e vai glorificar. Glória a Deus, aleluia. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes eu passo a julgar uma ação sem perceber que existe um tempo para toda a ocasião. Está entendendo? Existe um tempo para todas as coisas. Irmão, se a gente entendesse que existe um tempo para todas as coisas, na igreja não existia tanta complexidade. E principalmente com relação ao nosso relacionamento pessoal. Então preste atenção. Não devo julgar o meu irmão, não devo ser juízo dele. Por que eu não devo julgar o meu irmão? Porque da forma que eu condeno meu irmão, eu também posso ser condenado. Eu tenho que ter essa consciência. Para que eu não seja condenado. Uma crítica doentia vai fazer com que você sofra uma pena sem misericórdia. Aqueles que não usam de misericórdia serão penalizados sem misericórdia. Por isso o versículo diz assim: não julgueis. Para quê? Para que não sejais julgados. Uma pessoa que não aponta ninguém, uma pessoa que não estende o dedo para ninguém vai condenar essa pessoa. Muitas vezes a pessoa fala assim: por que as pessoas me perseguem? Será que lá atrás você já não fez isso? Irmãos, atente no que eu vou falar. Isso aqui que eu vou falar é muito importante. Está um pouco fora aqui da temática, mas eu senti de falar isso aqui. Todo levante contra a igreja do Senhor, não é contra o obreiro, é contra a igreja do Senhor, ele tem uma consequência. A conta virá. Talvez você não perceba, mas a conta virá. Não toque na igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Não condene alguém antes de você saber o que está acontecendo. Não jogue para fora alguém que custou o sangue de Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Aleluia! Foi Ele que morreu na cruz, não foi nós. Olha, eu sempre aviso, eu sempre falo que a vida espiritual ela é alinhada com a vida material. Se eu espiritualmente ando bem, materialmente eu estou bem. Lembra de Saul? Saul, por desobediência às ordens de Samuel e às ordens de Deus, ele recebeu a visita de um espírito maléfico. Ali era uma consequência de ações erradas de Saul. Ele começou a ter ataques mentais. E era necessário que um menino viesse tocar uma harpa. A Abner trouxe o menino. O menino era quem? Davi, que tocava a harpa, o espírito mal saiu de Saul. Tome cuidado, às vezes você julga tanto e um espírito mal
Vou repetir: cuidado, às vezes você julga muito e um espírito mau pode te encontrar no meio do caminho. Com a mesma forma que eu julgo, que eu faço o julgamento, não tenho misericórdia. Vamos recapitular. Capítulo 5 de Mateus, o versículo 7, toda a igreja, me coloca aí, por gentileza, David. Agradecendo aqui a sua empatia do David, da Rebeca, da igreja nós vamos ter o Breno também. Glória a Deus. Colocou aí já? Vamos ler, igreja? Vamos ler lá? 1, 2, 3. Tem misericordiosa aqui não? Aleluia, glória a Deus. Vou perguntar de todos: tem misericordiosa aqui não? Pois haverá misericórdia para você. Aleluia, glória a Deus. Então, diante de uma ação, primeiro eu vou tentar ajudar. Um problema. Porque, irmãos, é comum acontecer entre nós um impasse. É comum, isso é normal. Nós não somos robô. Até agora está sendo aí a tal da inteligência artificial, ela pode trazer bem sérios problemas, a inteligência artificial, porque vai ser manipulada. Então, se naquilo que os homens programam tem problema, imagine no homem, na matéria. E a gente tem que entender muito essa questão, pessoa de pessoa para pessoa. Tem pessoa que ele vai te dar bom dia, vai te dar boa tarde. Você percebe que no dia a dia tem gente que está alegre, de repente está triste, porque somos pessoas. Mas no nosso meio a gente vai procurar o quê? Ajudar. Glória a Deus, aleluia. Estender a mão e não julgar. Glória a Deus, aleluia. A igreja que tem consciência de que ela não deve julgar, mas deve ajudar o seu próximo, ela cresce. Glória a Deus, aleluia. Ela cresce em todas as atividades. Cresce jovem, cresce adolescente, cresce as crianças, cresce o grupo de irmãs. Olha esse grupo aqui é grande, mas cresce mais ainda. Glória a Deus. Cresce o número de obreiros, já é grande, mas cresce mais ainda. Por quê? Porque a obra é do Senhor. Aleluia. Oh, glória. A obra é do Senhor. Glória a Deus. Então eu posso ser julgado da mesma forma que eu estou julgando. Sim. Primeiro, que nós não somos juízes. E segundo, irmãos, que em primeiro lugar, vamos entender aqui um pouco de júri. Percebe que quando se anuncia uma notícia sempre é o acusado? Por quê? Porque ninguém é acusado sem precedente, no caso da culpa, e que haja prova para que ele seja acusado e condenado. Mas percebe que as pessoas muitas vezes, vamos falar aqui no sistema penitenciário brasileiro, existem pessoas lá devidamente guardadas por quem ferir a lei, foram diferentes, foram pessoas que não cumpriram, cometeram os seus erros e estão lá devidamente cumprindo aquilo que devem cumprir pela lei. Mas quantas pessoas não estão presas injustamente? Às vezes o CPF é errado, às vezes caso de a pessoa não está naquele lugar e de repente a pessoa é colocada naquele lugar, mas ela não estava. Ela estava trabalhando. Quantos casos você já ouviu assim? E aí a pessoa vai ter que comprovar que ela não estava ali. Por isso eu quero até te lembrar aqui que você, quando usar o seu celular, deixa sempre ele com o GPS ligado. Porque se um dia te acusarem de alguma coisa, o seu celular vai mostrar que você estava em tal lugar. E não é necessário foto, nada. O próprio celular vai dizer que você estava naquele lugar, porque estava a linha do tempo ali. E aí você vai comprovar que você estava ali. Aleluia, glória a Deus. Mas como que monta um júri? Vem o juiz, vem o promotor de acusação, vem os advogados de defesa. O advogado vai fazer
juiz vai determinar a condenação. Mas por enquanto a pessoa é apenas acusada e não. Depois que ele for julgado e é condenado, então ele agora é condenado, vai ter que cumprir a pena. Ou ele é absolvido. E por que no nosso meio nós já julgamos logo, já condena logo, já faz logo, não tem promotoria, não tem advogado de defesa, já condena logo. Não, aqui é misericórdia de Deus, aleluia. Nós temos que olhar para o nosso irmão e dizer: Jesus, tem misericórdia, ajuda o nosso irmão. Deus, aleluia. Me ajuda a entender a fraqueza do irmão. Porque não devo julgar o próximo, o meu irmão, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Isso é muito importante nós entender isso. Olha, eu carrego um princípio comigo. Eu carrego um princípio comigo, eu oro todo dia para que eu cumpra o que está escrito aqui que eu vou ler para você. Eu faço de tudo, e quando eu percebo que eu passei do limite que está escrito aqui, eu faço jejum, eu consagro a Deus e peço perdão, digo: Senhor, me ajuda, porque não é meu papel fazer isso. Salmo de número 34. Me lembrei desse texto, versos 12, 13 e 14. Salmo 34, versos 12, 13 e 34. Vamos ler todos? Podemos ler? Amém, irmãos? Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Quem é o homem que quer longos dias aqui? Quem é o homem e a mulher que quer longos dias aqui? Longos dias. Esse dia, sábado, José faz 75 anos. Quem é o homem ou a mulher que quer longos dias e deseja ver o bem dos filhos, das famílias, dos netos, das netas, bisnetas? Quem deseja? Glória a Deus. A lição: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Hebraico, lashon hará, fala mal, língua maldita, língua do mal. Guarda a tua língua de falar o mal e os teus lábios de falar enganosamente. Verso de número 14: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue a paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Se eu estico a minha meta de medir, os outros irão me medir ainda mais. Sabe o que Jesus quer dizer? Irmã Priscila Barros, aqui dentro, todos nós somos iguais perante Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você sabia que quando Jesus olha para o David, Jesus não vê falha no David mesmo que ele é? Quando Jesus olha para o Danilo, Jesus não condena o Danilo. Quando Jesus olha para o irmão Israel que está lá atrás, ou para o Lucas, ou para o Isaac, Jesus não vê nele a falha, está sobre ele o sangue do Calvário. Alguém pode glorificar a Jesus essa noite? Não existe uma medida de Jesus dizendo: fulano, você está errado, não. Não existe uma medida condenando ele, criticando ele, não. Existe a mão de Jesus dizendo: eu te abençoo, eu te protejo, eu perdoo, eu te ajudo, eu vou te andar em frente. Aleluia, glória a Deus. Existe para o Senhor. Eu não devo tratar ninguém com arrogância. Ninguém.
com arrogância. Olha, eu me lembro que uma vez, é um exemplo muito bonito de dar esse exemplo, porque ali eu aprendi, e não é questão, eu estou falando nesse sentido de dar atenção para alguém. Quando eu chego no São Manuel, o Erivaldo está lá atrás, e ele já era daquela época, ele já estava lá, porque a Rúbia estava lá. Cadê a Rúbia? Está aqui, eu estou sem óculos, né? Então, o pastor Paulo me colocou para cuidar das crianças. Ele falou: Pedro, eu não quero ver você aqui em cima, não. Vai lá para baixo, cuida das crianças. E não quero ver você aqui voltar, quero ver você lá embaixo cuidando das crianças. Primeiro dia que eu cheguei lá embaixo para cuidar das crianças, eu recebi um papel molhado no peito, bem-vindo, assim, bem legal das criançadas. Pensa na criançada que tocava fogo da igreja. Eu disse: meu Deus. E um garotinho assim, loiro, ruivo. Toda vez que eu olhava aquele garoto, eu me lembrava de Davi, da descrição de Davi. Ele era que nem Davi, ruivo. Ele tinha aquela sarninha assim, um cabelo pegando fogo. O nome dele era Atos, H-A-T-O-S, Atos, lá de Crônicas. Aí ele se aproximou e disse assim para mim, eu atordoado da cabeça. Ele aproximou de mim e disse: eu te dei calma, ô tio, qual é o nome da mãe de Manoá? Da mãe de Sansão, da mãe de Sansão, tio. E eu, para me livrar dele, né, eu disse: é Manoá. Ele pegou na minha cabeça e disse: não, tio, Manoá é o pai, eu quero saber o nome da mãe. Se o senhor não sabe, não ensina errado. Irmãos, aquilo me chamou a atenção. E eu disse: a partir de hoje, uma criança me parar, eu vou dar atenção para ele. Bom, quando você me para, eu vou te dar a maior atenção, porque eu aprendi ali com aquele garoto de dar atenção para as pessoas. Igualdade. Do jeito que eu trato de Djalma, eu vou tentar o Domingos. Eu uso sempre uma colocação de nobre, meu nobre. Por quê? Porque eu entendo que nós, irmão, nós carregamos o quê? A glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você carrega o brilho da cruz. Você é membro do corpo de Cristo. Você é comprado com o sangue do Calvário. Aleluia. Dentro de você existe o Espírito Santo. Você fala em coisa estranha. Você levanta a mão para cima. Você olha na tua casa, Deus atende. Aonde você está a presença de Deus. Aonde você chega Jesus. As portas se abrem. As pessoas são agradáveis perto de você. Então você é uma pessoa de Deus. Então trate as pessoas com igualdade. E aí, se você me perguntar desse garotinho, ele era tão próximo de Deus que com 5 anos, acho que com 5 ou 7 anos, Deus o tomou para si. E aquele garoto ficou na minha memória, o Atos. Nunca esqueci o Atos. Não devo ser juiz, não devo julgar, porque serei julgado sem misericórdia. Não devo medir, porque com a mesma medida que. E aí, depois eu vou receber as consequências. Por quê? Porque eu medi de forma errada. Estiquei a minha trena, né? Aqui temos um mestre da construção que sabe o que é medir perfeitamente, centímetro por centímetro, né? Então eu estiquei um pouco a corda na hora que for minha, pai. Aí vou vir com a cova, aquela metro maior que a sua. Por quê? Porque você julgou sem misericórdia. Você não usou de misericórdia. Esse senso crítico. Irmãos, sabe o que é bom a gente fazer na hora que a gente não concorda? Aí eu não concordo com nada. Ó, você vai fazer o seguinte: vai orar. Aleluia. Aleluia. Vai orar, diga: Senhor, abençoa. Eu talvez estou errado, mas o Senhor está na frente. A obra é tua e o Senhor é dono da obra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E detalhe, aqui na igreja nós somos regidos pelo tempo de Deus. Ou seja, tem ali o David, está no som. Se você orar, você fala: mas um tempo atrás, talvez ele não mexia no som, talvez era outra pessoa. Hoje é o David.
Chegou agora há pouco o Erivan, daqui a pouco chega mais, daqui a pouco vai gente dirigir igreja, regente das irmãs, dirigente de geração, o próprio pastor da igreja, ou seja, Deus está atuando na sua igreja, a sua igreja é viva, ela não precisa de um julgamento, um crítico pesado, não, a obra é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Devemos primeiro, tópico 2, devemos primeiro olhar para nós mesmos. Quando eu tenho algo para julgar, eu tenho que fazer o seguinte, calma aí. Eu vou fazer uma introspecção aqui dentro de mim, para me ver se está tudo ok. O argueiro e a trave, do versículo de número 3, que diz assim: porque repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É uma pergunta. Esse argueiro aqui, irmãos, é uma fagulha, é um cisquinho, é uma coisa tão insetiva que ela entra no nosso olho assim, está incomodando. Está incomodando. Já na expressão trave, Jesus usa aqui a expressão trave, já dando uma alusão aí a uma travessa, né? A uma viga, a algo bem grande que está na sua visão. Ou seja, está na sua visão uma trave, e eu estou preocupado com o cisquinho que está ali no olho do Danilo. Então eu não percebo que eu estou com mais problema, que uma madeira, uma trave está me bloqueando, e eu quero corrigir o Simval, que com o cisco dele ele está vivendo, com o cisco ele está dando glória a Deus, com o cisco ele não falta culto, com o cisco ele está na escola dominical, com o cisco no olho ele é fiel a Deus, e eu que tenho uma trave no olho, estou olhando para os... É claro que eu estou usando ele como exemplo, mas constatando isso. Então, antes de eu fazer crítica, eu devo olhar primeiro para mim. Calma aí, eu estou ajudando? Eu estou cooperando? O que eu estou fazendo está acrescentando? Ou seja, irmão, Jesus queria que os discípulos se unissem. Irmãos, Deus ama muito esta obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus ama muito esta obra, e esta obra vai avançar. Esta obra vai crescer. Haverá unidade, haverá harmonia. Ninguém vai olhar a trave, ninguém vai olhar o cisco. Vamos estar todos dando glória a Deus juntos. Eu tenho que fazer um princípio ético de que não é viável. Por exemplo, você já viu advogado criticar advogado? Eu já participei de alguns julgamentos, já fui em alguns fóruns. O tratamento, mesmo sendo advogado de defesa e de acusação, é um tratamento cordial. Você já viu os políticos, como é que eles se tratam para se xingarem? Há um verbete, há uma escala, excelentíssimo, ministro, né? Eles usam ali um verbo de alta posição para não ferir. Você vai ali nos magistrados, naqueles que são políticos,
Você já viu a união dos motoboy? Motoboy na rua aí. Quem tem moto? Quem anda de moto? Quem levanta a mão? Quem anda de moto? Não tem ninguém? Só o Hélio que anda de moto, né, na rua. Mas percebe que quando cai um motoboy, é aquela união. Caiu, não importa onde ele caiu. Em 2 segundos tem uns 500 motoboy no corpo. Por quê? Porque eles têm um senso ético da ajuda. Ali de se aproximar, de ver o que aconteceu, de socorrer rápido, é um ajudando o outro. Meus irmãos, a crítica destrutiva não flui dentro do reino de Deus. Eu tenho que olhar para a igreja e ver, nós somos o reino de Deus e nós não vamos viver com crítica, nós vamos viver em harmonia, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tratamento nosso com o próximo tem que ser tolerante. Nós não podemos, irmãos, ser intolerantes. Nós não podemos acentuar o erro do nosso próximo só porque, às vezes, por falta de conhecimento ou talvez de orientação, ele errou, ou ele venha errado. Não. Dentro do reino de Deus tem oportunidade para todos. Aleluia, glória a Deus. Para quem louva, para quem prega. Não importa se a pessoa, às vezes, o estudo seu, ele às vezes é melhor que o do outro, mas o outro que não estudou também pode falar. Eu congreguei numa igreja onde tinha uma irmã que na hora que ela subia para louvar, as pessoas ficavam assim, rindo um pouco dela. E aí aquela irmã percebeu que as pessoas riam muito dela. Ela adorava a Deus na condição dela, porque coisa boa, irmã, é você fazer para Deus aquilo que é de coração. Às vezes a pessoa está embaixo de tanto talento, passou uma oportunidade, você fala, não quero. Às vezes a pessoa canta, louva bem, mas você fala, não quero. E ela, naquela condição, ela ia lá, louvava a Deus. Ela percebeu isso, que as pessoas olhavam diferente. Sabe o que ela fez? Ela entrou num convento, no conservatório de música, é isso que chama? Né? Irmão, essa mulher estudou ali, canto, altura, voz, dicção. Como disse, a mulher chegou na igreja, ficou um tempo assim, foi de quase um ano sem louvar na igreja. Aí um dia ela chegou e pediu a oportunidade para louvar. Eu era o pastor da igreja, o pastor era o pastor Paulo, e demos a oportunidade para aquela irmã. Meus irmãos, quando aquela mulher pegou o microfone, que todo mundo olhou aquela mulher louvando naquela altura, irmão, daqui a pouco a igreja, glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Aquela irmã pegou aquelas críticas, em cima daquela crítica, ela foi buscar ajuda e hoje ela é uma serva de Deus que louva o Senhor naquilo que ela aprendeu a louvar o Senhor. E depois as pessoas foram ver. Então, muitas vezes, se você vê um irmão errando, tente ajudar. Tente ajudar. Aleluia. A visão distorcida. O que Cristo quer é que nós enxergamos com o olho, mas nós enxergamos as coisas que vai ser úteis ao reino de Deus. Que nós tenhamos o nosso olho perfeito, não para ver a trave, não para ver o argueiro, mas que os olhos estejam abertos para ver a glória de Deus, a operação
Eu peço ao David que coloque no telão Jó 31, versículo 14. Jó 31 e o versículo 14. A gente tem que fazer uma reflexão interna. Como seria Deus julgando nós da forma que nós julgamos? Da forma que nós condenamos. Vamos ler todos aí lá no telão? Toda a igreja, vamos ler 1, 2, 3. Como você responderia a Deus, Ele te inquirindo com a mesma severidade que você usa para fazer tal crítica, tal julgamento? Devemos olhar e ver, não estamos sendo mais duros que Deus? Será que nós não estamos sendo mais críticos que Deus? Será que nós não estamos sendo mais julgadores? Como que nós iremos responder a Deus aquilo que Ele quer saber de nós? Então, meus irmãos, o reino de Deus nos ensina, Jesus nos ensina através do Sermão do Monte, que a nossa vida tem que ser igual com todos. Se alguém falhou, se a gente não pode ajudar, a gente vai orar. Às vezes eu fico triste de ver na internet algumas pessoas que gravam vídeos falando mal da igreja. A igreja não será atingida porque a igreja, irmãos, ela tem dom. Glória a Deus, aleluia. A pessoa não pode pegar a mágoa dela e jogar em cima da igreja. A pessoa não pode pegar a mágoa dela, o ressentimento dela e jogar em cima do altar. Jogar em cima das irmãs. As irmãs não têm culpa de nada. Jogar em cima de um irmão. Não, entre nós tem que ser resolvido aqui com harmonia. Aleluia, glória a Deus. Não temos que ser que nem aquele homem que fala, não, eu matei porque a pessoa do meu pé. E aí ele diz assim, tá isso, tem tanto tempo de irrigação, amanhã vai ser 70. Não, aqui na igreja não tem aqueles bravões. Não, na igreja que todo mundo é ovelha. Aqui a população é ovelha, é discípulo, é cordeiro, aleluia, é pomba. Não, aqui não tem valentão, aqui que arrasta a mão e vai para cima. Não, aqui é domínio próprio, é mansidão, é reino, aleluia. Oh, glória. O Espírito de Deus vai encher a igreja do lado de poder, haverá poder nessa igreja, haverá unção do Espírito sobre as vidas. Aleluia. Nós veremos crianças tomadas do Espírito Santo, nós veremos irmãs tomadas pelo Espírito Santo, nós veremos mulheres e homens cheios do Espírito Santo, jovens cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sinto Deus trabalhando nos corações. Quem é batizado aqui esta noite? Quem é batizado com o Espírito Santo? Pode adorar Ele em coisa estranha. Quem é batizado, renovado, seja renovado esta noite. Seja cheio. Deixa Jesus te encher. Deixa Jesus moldar o teu coração. Deixa as lágrimas cair no seu rosto. Deixa Jesus entrar na sua alma esta noite, dizendo: você está dentro do meu reino. Aleluia. Para terminar, Aleluia. sobre dar as coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Parece que não existe um paralelo. Primeiro, ele
Ele está falando de não julgar, porque você será julgado, de não medir, porque será medido da mesma forma. De repente aponta o olho, tem uma visão melhor. E agora vem a questão de não deis, o versículo 6, aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as pérolas, para que não pisem e voltem e vos despedacem. Irmãos, vamos entender isso aqui. Pega aí rosas, pega aí pérolas, flores, e joga aos porcos. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Pisar. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é que muitas vezes, havendo unidade, não havendo crítica, e mesmo se alguém sendo ensinado permanece no erro, sendo crítico, sendo severo, a pessoa permanece sendo contra a obra. Não, já imaginou? Imagine a pessoa ser contra a obra de Deus. Meu Deus, a pessoa não luta contra o pastor Cleiton, não luta nem contra o tipo de oração, não luta nem contra o altar, mas lutar contra as coisas de Deus. A Bíblia diz que dura coisa é recalçada. Meus irmãos, como é que tem pessoa que não dobra-se diante do poder de Deus? Então preste atenção. Se a pessoa não aceita a orientação, ele está fazendo um papel, irmão. É duro dizer isso aqui. A pessoa não aceita a correção, não aceita ser orientado, as suas atitudes não condizem. Alguém vai corrigir ele, mas ele não aceita. Então não é bom dar ensinamento para essas pessoas, mas não. Eles não aprendem. Isso é tirar, é deitar aos cães as coisas santas, é deitar aos porcos as pérolas. Não, se você ensinou e a pessoa não quer aprender, fique tranquilo, deixa ele com Deus, Deus vai ter ele e os dois vão se acertar. Mas não vou ficar perdendo tempo. Às vezes a pessoa permanece com erro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, no mesmo erro. Não, meu querido, não. Aqui na igreja todos são ovelhas, e ovelha é submissa. Aleluia. A ovelha é submissa. Jesus quer que os seus discípulos não dispensam, não lancem fora aqueles ensinamentos que a pessoa não quer ser ensinada. A pessoa não tem humildade às vezes para aprender. Percebe que passa anos e anos e as pessoas querem, o ensinamento é evolutivo. Você aprende hoje, amanhã você aprende de novo. Glória a Deus. O ensinamento faz nós crescer e não nós diminuir. Se alguém não quer ser ensinado, ele vai perder. Ele vai perder. Então que o Senhor nos abençoe e que nós, nesta noite, ao sairmos aqui, entendamos que não faz parte da nossa vestimenta julgar o próximo, mas ajudar o próximo. Aleluia. Glória. Erguer as mãos junto com o próximo. Aleluia. Unir as mãos na obra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Quantos essa noite pode dizer amém por essa palavra? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o amigo internauta, o irmão internauta, e que essa mensagem venha fluir no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. Vamos ouvir as nossas irmãs adorar o Senhor e nós iremos ofertar para a glória do Senhor Jesus. Os jovens dá para cantar hoje ou eles estão em número reduzido? Está reduzido. Reduzido, né? Então vamos ouvir só as nossas irmãs. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Vamos dormir, faça a oração.